Paulo produziu já o Jesus o Superstar, ou seja, Jesus o Cristo, o Salvador da humanidade. Paulo dominou o pedaço e acreditava que Jesus voltaria no tempo da vida deles, por isso ele criou o conceito de salvação. E no capítulo 21 do Evangelho de João, tem uma passagem muito maluca em que João conta: Paulo produziu já o Jesus o Superstar, ou seja, Jesus o Cristo, o Salvador da humanidade. E Jesus Deus também, né? Jesus Deus, mas o Jesus Deus, isso surgiu com Constantino, depois do Concílio de Nicéia. Mas você acha que os manuscritos do Novo Testamento que citam que Jesus é Deus foram criados depois? Foi uma fraude? Não. Não? São 27 os livros do Novo Testamento. Sim. Você tem 21 epístolas, os 4 evangelhos tradicionais, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Sim. Isso aqui tudo é real, isso aqui tudo é honesto, isso aqui tudo é quente. É quente. Tá certo? Não foi criado depois. Houve uma ou outra tradução, porque isso estava em aramaico, essa parte. O Antigo Testamento era em hebraico. Isso aqui era em aramaico. No livro de Daniel tem uma parte em aramaico também. Quando foi traduzido para o latim, que era a língua São oficial, Jerônimo embaralhou tudo. aí aqui houve uma ou outra... Aí surgiu Lúcifer, por exemplo. Exato, tá certo. Então aqui tem uma outra adaptação aos interesses europeizantes da Igreja Católica, né? Mas voltando, surge com Maria de Madalena e outras figuras a face de Jesus o vivo, que é o Jesus que, mesmo tendo morrido na cruz, estava aparecendo ressuscitado e falando coisas para Maria de Madalena e para outros discípulos de Jesus. E sem sendo isso aqui verdadeiro, o que esses apócrifos, que mais tarde assim seriam considerados, contam, é que mesmo Maria, mãe de Jesus, Pedro, Filipe, Bartolomeu, alguns dos apóstolos, terminaram migrando para esse terceiro grupo. Mas o terceiro é qual mesmo? Desculpa retomar. Maria Madalena. Mas aí eles têm a visão de Jesus. Gnósticos. Que Jesus é vivo. Jesus o vivo. Esse terceiro grupo é o Jesus vivo. Porque aquele que tinha morrido, mas continuava vivo. É um pouco a tese dos merovingios, daquela história lá do Código da Vinci, né? Do Dan Brown. Dan Brown inventou que eu digo. Na verdade, ele copiou o livro Holy Blood, Holy Grail. Exatamente. Né? É plágio. Exatamente. É plágio. Ele genialmente lá pegou misturou essas fontes, misturou botou o nome dele e falou, é meu. E deu o show dele. Ganhou uma grana, né? Deu o show dele. Mas assim, essa estrutura que nós vemos surgir aqui via Maria Madalena, a estrutura via Paulo e a estrutura via os apóstolos, tá? Qual é o problema? O problema é que... Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. Entre os anos 50 e 60 do primeiro século, quando Pedro e Paulo foram mortos, tá? Quem que sobrou dessa história? João. A partir dos anos 70 do primeiro século, o único personagem que havia convivido com Jesus, que estava... No ano 70, quando os romanos destroem Jerusalém, lá sai João fugindo para a ilha de Patmos. Leva Maria, a mãe de Jesus. Porque Jesus deu essa ordem, cuide dela. Aí João... É tão difícil. Depois que Jerusalém foi destruída, que os primeiros evangelhos começaram a surgir, cara. Ou seja, 35 anos depois da época da morte de Jesus, que surgiu o Evangelho de Marcos. Dizem que os manuscritos de Marcos, os primeiros vêm dos anos 60, né? Acho que ainda tinha o templo ali. 60, 70, isso ninguém tem muita certeza. É difícil você bater o martelo. O que se sabe é que Mateus e Lucas teria sido... Depois, um pouquinho. Depois, provavelmente cópia de Marcos, isso está lá para o ano 70, 75. Tem citações diretas do Marcos, né? Algumas figuras dizem que os três surgiram juntos, não há essa diferença de 10 anos. Tem uma teoria que tem um documento primeiro, e que depois sai Marcos, e depois os outros evangelhos bebem dele. Isso, por isso que eu cito os três depois dos anos 70. Eu ia perguntar de João, porque João é muito Jesus Deus, né? Mas aí João não escreve o dele. João não escreve. Você crê que o Evangelho de João não foi ele que escreveu? Não, ele não escreve o dele nesse período. Ou seja, cerca de 40 anos depois da morte de Jesus, tinha Evangelho já de Jesus, de Marcos, Mateus e Lucas, mas João, que viveu mais próximo a Jesus... deitou no colo. Bico calado. Por quê? Porque havia uma coisa muito chata. Paulo
quando estava vivo, Paulo dominou o pedaço e acreditava que Jesus voltaria no tempo da vida deles. Por isso ele criou o conceito de salvação. E não voltou. E no capítulo 21 do Evangelho de João, tem uma passagem muito maluca em que João conta um dos encontros com Jesus ressuscitado. Vê Jesus na beira da... Em 7 dos 11 apóstolos, já que nessa época Judas já tinha se matado, então só tinha 11, Matias não tinha sido escolhido ainda. É verdade, substituto. Então 7 dos 11 apóstolos estavam pescando e a pescaria foi horrível. Quando estavam voltando, viram um homem que estava lá na margem que disse: ei, joga a rede ali. Aí jogaram, pescaram, e quando vieram agradecer o cara, viram que o cara era Jesus. Pedro falou, já vi essa história antes, joga a rede para cá. E João conta que eles comeram peixe juntos nesse dia. Aí na hora do churrasco, tá Jesus ressuscitado aqui, Pedro aqui, os outros 5 apóstolos aqui, e João estava aqui. Isso, entre aspas, eu estou contando assim para facilitar o entendimento. Mas está no Evangelho de João, capítulo 21. E Pedro, quando a turma queria saber qualquer coisa de Jesus, usava Pedro, dava corda a Pedro. Pedro, pergunta a Jesus. Que ele era mais corajoso. Aí Pedro era impossível. Sanguíneo, impulsivo. E Pedro vivia enchendo o saco de Jesus na época que ele era vivo. Jesus, quando você for rei, imperador, Messias, você de que pasta? Qual o ministério? Me bota aí no... Os pais de Ministério João... da Defesa, eu quero guerra. Os pais de João e Tiago, quando Jesus, uma certa feita, voltou para Cafarnaum, a turma disse: Jesus, antes de você entrar na cidade, enquanto está só a gente aqui, isso o pai de João e Tiago. Quando você assumir o teu reino, meus filhos vão sentado na mesa. Pois é. Aí Jesus disse: cara, meu reino. Quem quiser ser o maior será o menor, quem for o menor será o maior. Muito bem, mas por que João não escreveu o Evangelho? Porque ele não sabia responder esse troço. Quando é que Jesus ia chegar? Mas aos 90 anos ele escreveu. E o espantoso é quando você compara o Evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, você vê capítulos 13, 19, 17 de Mateus, Lucas e Marcos, todos os anúncios que Jesus fez em vida quanto à futura vinda dele. Em João você não encontra uma citação. É o único evangelho que não fala na volta de Jesus. Por quê? Porque esse assunto traumatizava, é o que a gente sabe na espiritualidade. Mas aí acontece um fato totalmente estranho. Próximo aos 100 anos, aí tem o Apocalipse. Ele escreve o Apocalipse que fala só sobre a vinda de Jesus. Para compensar. Para compensar. Certo? Talvez tenha pedido. Para compensar. E você acha que o Apocalipse realmente foi recebido ali na mediunidade e é sinal de coisas reais do mundo espiritual? Exato. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu sou